Fala, Deus. Tem meio-dia. Glória a Deus. Quero cumprimentar a igreja de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, sem perca de tempo, abra sua Bíblia no Evangelho que Lucas escreveu. Enquanto você procura, eu quero louvar a Deus por mais essa rica oportunidade, agradecer grandemente a autorização do pastor João Nery de podermos estarmos aqui e louvar a Deus pela vida de vocês, né, irmão? Que consagração abençoada, né, irmão? Quem já sentiu Deus nessa casa? Irmãos, aqui hoje você vai sair daqui diferente, né, irmãos? Mais animado, mais com vontade de servir a Deus, né? Glória a Deus. Quem achou, diga glória a Deus. Então vamos ler Lucas capítulo de número, vamos ler o capítulo de número 2, versículos 6 e 7. Vou ler aqui, Lucas capítulo 2, versículo de número 2, capítulo de número 2, versículo de número 6. O título na minha Bíblia diz assim: O nascimento de Jesus. Versículo 6. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz ao seu filho primogênito, e envolveu-os em panos, e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Versículo 8. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. Somente até aqui, amém, irmãos? Pode se assentar. Eu gostaria de orar por você também, amém? Senhor Deus, Senhor Jesus amado, Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu quero pedir, meu Deus amado, neste momento, para que o Senhor possa, Senhor, meu Deus amado, nos inspirar segundo o Teu Espírito e a Tua Palavra. Não me permita, Senhor, falar nada, meu Deus amado, que não esteja na direção do Teu Espírito ou de acordo com a Tua Palavra. Meu Deus, joga por terra, meu Deus amado, todo espírito, Senhor, meu Deus amado, que vem trazer distrações, fadiga física e espiritual para o Teu povo, Senhor, mas que os corações sejam preparados e regrados com a água do Teu Espírito, Deus. Jesus, que essa semente seja plantada e venha dar frutos, meu Senhor Jesus, que a Tua presença esteja no nosso meio, direcionando, levantando o Teu povo, dando força e vigor para a Tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Igreja, o Senhor, diante de tudo que já tenho ouvido neste culto, o Senhor tem colocado no meu coração a falar sobre a promessa. E não é qualquer promessa, é a promessa do Senhor Jesus. Se eu perguntar nessa manhã aqui, cada um aqui tem uma promessa, ou já ouviu uma promessa, ou já viveram uma promessa. Mas a maior promessa que foi dada à humanidade foi o Senhor Jesus Cristo mesmo. O texto fala lá em Isaías, capítulo de número 7, verso de número 14, parece que o povo está meio duvidoso. Então Deus fala que vai dar um sinal. Qual que é o sinal? A virgem conceberá e dará à luz a um filho. E esse menino será chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Só que isso começa, irmão, lá em Gênesis capítulo de número 3, lá no versículo de número 15, após a queda do homem, da mulher e consequentemente da humanidade, Deus agora entra com um plano de redenção sobre a humanidade.
Deus olha para a mulher, ao invés de julgá-la e condená-la, vai dizer que da descendência dela virá um que ferirá a cabeça da serpente. Isso passa como um mistério agora que precisa ser revelado. Lá em Romanos capítulo de número 16, o verso de número 20, isso vai se cumprir, porque vai dizer que em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Então toda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse vai colocar Cristo como se fosse um mistério que precisa ser revelado. Ou seja, lá em Salmo de número 25, verso de número 14, Deus não revela os seus mistérios para qualquer pessoa. Lá vai dizer que Ele revela os seus mistérios para quem teme a Ele. Então quem teme a Ele tem os mistérios de Deus, e os mistérios de Deus é revelado. Talvez algumas pessoas aqui tenham os olhos espirituais abertos e Deus concedeu isso. Talvez algumas outras pessoas aqui, ao se deitar, e quando você se deita, Deus Ele leva você nos ambientes espirituais. É a revelação de sonho, irmão. Então essas pessoas que temem a Deus, que têm compromisso com Deus, Deus Ele revela os seus mistérios, e Cristo é um desses mistérios que Deus vai revelar para o mundo. Lá em Romanos capítulo de número 16 e o verso de número 25, o próprio Paulo trata Cristo também como mistério. Vai dizer assim: ora, aquele que é fiel para confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, a revelação do mistério que estava oculto em Deus. Ou seja, Jesus era o mistério que ia ser revelado. Lá em Colossenses capítulo de número 4, o verso de número 3, Paulo está preso em uma prisão, passando por algumas necessidades, e Paulo vai pedir oração para a igreja de Colossenses. Ele vai dizer assim: ora também por nós, para que abra-se a porta da palavra, para que seja pregado o mistério que é Cristo, a qual eu também estou algemado. Ou seja, a gente olha para o homem que está passando por muitas necessidades, que está passando por provações, que está preso, e quem está preso está limitado, não vai aonde quer, não faz o que quer, não come o que quer. Mas o que me chama a atenção é que Deus agora usa a vida de Paulo, não para pedir uma porta de emprego, para que se abra a porta de emprego. Paulo olha e diz: ora também por nós, para que se abra a porta da palavra. É o homem que abre mão da dor dele para falar da dor de Cristo. É o homem que abre mão das necessidades dele para falar da necessidade do evangelho. Esse homem, ele é cheio do Espírito Santo. Já foi falado pela serva do Senhor, irmão, quem não tem o Espírito Santo e está vazio de Deus, ele só fala de reclamação, ele só fala de murmuração. Mas quem está cheio de Deus, irmão, ele abre mão da dor dele para falar da dor de Cristo para o mundo. Ele está dizendo: se encha de Deus aqui nessa manhã, e a tua dor não vai tomar posse do mundo, mas você que vai tomar posse da dor dos outros lá fora. O homem pede oração para que a porta se abra, porque tem gente que vem, está cheio de dor, só pensa na dor dele, só pensa na família dele, e acaba se tornando crente egoísta. É, irmão, Deus ele vai salvar a tua família, mas enquanto ele não salva a tua família, leva a salvação para outras famílias. A gente se torna crente egoísta, coloca a Bíblia debaixo do braço, vem para a igreja, abaixa a cabeça e vai embora, e não quer saber quem está morrendo lá fora. O vizinho está morrendo do lado, a vizinha está morrendo na frente, e a gente fica: não vejo hora de se cumprir aquela promessa, para que Deus venha me enviar para Paris, para que Deus venha me enviar para os Estados Unidos. Tem gente morrendo no teu país, tem gente morrendo na tua família, e você só pensa nos seus próprios interesses, e não pensa nos interesses do reino. Se antes de ser um missionário lá fora, seja um missionário na tua rua. A igreja está vazia, eu acho que eu vou para a assembleia porque lá é cheio. Está vazio por causa de você, porque você conhece amigo que não é crente, você tem familiar que não é crente, você tem colega na escola, na faculdade, onde for. A obra pertence a nós, irmão, é nós que temos que fazer. Aí a gente dobra o joelho e fica: Deus visita fulano, visita Beltrano. Quem tem que visitar é você, não é Deus. A gente acaba ficando mal acostumado. Senhor, visita, visita, visita. Agora é Deus que é servo, e você está visitando quem? Está orando por quem? Irmão, Jesus usou os servos aí. Eu comecei a tomar um despertamento, irmão.
Eu tenho que aceitar Jesus de novo. A promessa é falada e Cristo é tratado como mistério. Lá em Efésios 3:9 vai dizer assim, que o mistério que estava escondido em Deus é Cristo, é Jesus. Paulo é surpreendente, irmão. Como que alguém abre mão da dor dele? Ele poderia falar assim, traz comida aí para mim. Eu vou sair daqui, mas eu quero uma porta de emprego. Evangelho é isso. Evangelho é isso também. É dor, é sofrimento, é lágrima. Quem foi que te enganou? Dizendo que vem que é só vitória. Vem que é só promessa boa. Vem que tu vai casar, tu vai prosperar, tu vai ser rico. Que evangelho é esse que você está ouvindo? Que evangelho é esse que não tem renúncia, que não tem cruz e não tem compromisso? Porque tem muita gente, pastor, que está sofrendo pelo filho, pela casa, pelo casamento, pelo trabalho, e eles estão pensando que estão sofrendo pelo evangelho. A proposta do evangelho é, aquele que quiser, não é obrigatório, mas se vir não é mais do teu jeito, é do jeito de Deus. Jesus falou, aquele que quiser vir após mim, é para trás, não é na frente. Porque tem gente que só quer se aparecer, ou seja, não está interessado a vir para trás de Cristo. Porque quando eu vou para trás de Cristo, não é mais eu que apareço, é Ele que aparece. Quem vai aparecer na tua vida é Jesus Cristo. Eu sou humilde. Que isso, eu não estou preocupado em me aparecer não. É só tirar você do... É só o pastor falar assim, quem vai abrir o culto é ele, não é você não. Aí você vê se é humilde. Eu vou lá na igreja lá e ninguém me dá oportunidade. Aí você vê quem quer aparecer, se é Cristo ou é a pessoa. As pessoas veem, a gente percebe assim, irmão. E sofrimento, ele também é uma ferramenta de crescimento dentro da igreja. Eu pensei em olhar e falar assim, não, peraí, é só a palavra, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de... Só que o sofrimento também traz crescimento. É uma das ferramentas que Deus usa para fazer as pessoas crescerem, a igreja crescer. Lá em Romanos 5, verso de número 2, Paulo falou assim, eu também me alegro nas tribulações, porque a tribulação promove paciência. A paciência, experiência, a experiência, esperança. Ou seja, eles estão crescendo, eles estão amadurecendo. Irmão, lembra quem era você, irmão? Qualquer coisinha tu não queria vir para a igreja? Qualquer coisinha você fala, não gosto daquela irmã pegar oportunidade não. Ela só bate na igreja, só bate na igreja. Só que você cresceu, evoluiu. E olha quem é você hoje. Não é qualquer coisinha que te tira da igreja não. Quem quer te tirar da igreja é Satanás. Mas aqui não é o lugar dele, porque eu não divido o ambiente que é de Deus com as coisas do mundo e tampouco com os sentimentos malignos. Quem vai sair da casa, quem vai sair da nossa vida é o adversário das nossas almas. É esse que tem que sair. Aí Tiago também vai falar de sofrimento. Ele vai dizer assim, não fique triste se você for provado por muitas provações. Versículo de número 12 do capítulo 1 da carta a Tiago, ele vai dizer que bem-aventurado é o varão que suporta várias provações, porque ele será coroado, já foi falado, com a coroa da vida, irmão, a qual está prometida. Então se você está sofrendo, você está no caminho certo, porque tem muitos lugares aí, irmão, que a porta já se alargou, o caminho já se alargou. É o evangelho de facilidade. Evangelho é felicidade, mas não é facilidade, irmão. Evangelho a gente chora, a gente sofre, mas quando a gente chama por Jesus, nós temos essa referência. É Ele que traz conforto, é Ele que traz consolo, é Ele que traz vida. Quando nós pensamos que não temos mais vida, Ele está dizendo, eu estou no teu barco, mas eu quero que você chame pelo meu nome. O sofrimento, ele faz você crescer. E detalhe, Deus, ele é como um pai. Hebreus capítulo 12 vai dizer assim, todos aqueles que eu recebo por filhos, eu açoito e castigo. Aí você vem e fala assim, eu não fiz nada, eu estou apanhando. Você já viu, irmão? Deus, todo aquele que ele recebe por filho, ele açoita e castiga. Está escrito. É como se Deus descesse a cinta do céu. Você fala, aceitei Jesus, agora vai tudo bem. Aí é chicotada toda hora. Agora tem um propósito, que Deus não faz a gente passar pela dor sem um propósito. É um processo de evolução, crescimento, desenvolvimento. Aí ele diz assim, para serem participantes da minha santidade.
Se Deus está fazendo você sofrer, irmão, é simplesmente para você ser participante da santidade dele. Não dá para aparecer com Deus andando segundo os costumes do mundo. Ou seja, se eu sou de Deus, eu devo me parecer com Deus. Então certo sofrimento é para que eu e você deixe certas coisas do mundo. Não pare, porque se esse deserto é de Deus, irmão, o final você pode ter certeza, os anjos do Senhor vão estar servindo você. Deus, ele está aperfeiçoando pessoas aqui, ó. Tem dons espirituais para ser entregue para a tua vida, tem dons espirituais para ser colocado na tua mão. Aonde você colocar a mão, Deus vai curar, vai libertar e vai transformar. Mas não é de qualquer maneira que recebe, não. Tem que passar pela fornalha da aflição. É para você lembrar, é para você saber o que é sentir dor e o que é estar doente. Porque às vezes a missionária já falou, tem pessoa que é só missionária, mas missionária de cargo. Só é missionária de cargo, só é pastor de cargo, não faz a obra de Deus, só tem nome, só tem cargo, mas não faz aquilo que o cargo foi imputado. Ter cargo é fácil, agora cumprir a responsabilidade do cargo, isso é o que o Senhor quer de mim e de você. Isso que você vai ver, pastor, muita gente olhando e falando, eu vou sair daqui porque o pastor não me unge, o pastor não me separa, eu já estou há tanto tempo. Irmão, quem revela é Deus, quem mostra é Deus. Não preciso de colocar o pastor na parede para me ungir. Eu sendo cooperador, eu sendo membro, eu vou continuar servindo a Deus da maneira que Ele me chamou. Você não precisa de um cargo, você não precisa de uma posição. O que você precisa é da unção de Deus na tua vida. A promessa, o mistério, ele vai começar a ser revelado, é Jesus. Ninguém conhece, ele vai sendo desvendado. No capítulo de número 1, lá de onde a gente leu, no capítulo 1, melhor dizendo, de Lucas, Deus vai visitar uma jovem. Essa jovem é Maria, você conhece. Vai dizer aqui no capítulo de número 1 que no 6º mês o anjo Gabriel visitou a Galileia e a Nazaré. E o texto vai dizer no versículo de número 27 que havia uma virgem que estava desposada. Desposada significa comprometida com José, que era da casa de Davi. E se tem uma coisa que Deus gosta, irmão, é de pessoas comprometidas. Então Maria era comprometida com José, Deus gostou que era uma mulher comprometida, ele vai dar mais um compromisso. Qual que é o compromisso? Vai gerar o Filho de Deus. Você lembra de Moisés lá no capítulo 3 do Êxodo? Ele está atrás do deserto, cuidando de um rebanho que nem dele é. Aí Deus olhou, gostou e falou, opa, gostei dele, vou dar mais um compromisso. Qual que é o compromisso? Vai libertar o meu povo. Deus olhou para Gideão, estava ali malhando trigo, lá no lagar, falou, gostei, vai ser também o libertador do meu povo. Ele olhou para uma virgem, diante de todas as outras virgens que estavam na Galileia, e viu que ela era comprometida. Já que é comprometida, eu vou dar mais um compromisso. Vai gerar o projeto de Deus na terra. Deus, ele está requerendo compromisso de pessoas aqui nessa manhã. Deus, ele está requerendo comprometimento com a obra dele. Ele colocou algo em você que precisa ser gerado, mas não vai ser gerado de qualquer maneira. É hora de ter compromisso com a oração, ter compromisso com a doutrina, compromisso com a igreja de Deus. Se é comprometido, ele vai dar mais compromisso. E sabe o que é interessante, irmão? Deus jamais vai dar um fardo que você não pode carregar. Maria é comprometida, então dou mais compromisso. Aí as pessoas olham e falam assim, por que só ela abre o culto? Por que só ele prega? Por que só ele ora? Por que só ele está à frente? É muito simples, irmão. Tem compromisso. Se tem compromisso, Deus derrama graça, unção, poder. Aí quem está reclamando não está fazendo nada, quer estar à frente. Como quem está reclamando não está fazendo nada, não está orando, jejuando e buscando. E por que quer estar à frente? Para estar à frente precisa de estar cheio do Espírito Santo de Deus. Irmão, tem umas coisas que eu escuto que eu não sou muito de acordo, não. Ó, irmão, eu estou aqui, mas eu não tenho nada para oferecer. Se não tem, não vem. Eu não tenho nada para oferecer, é claro. Tudo que eu e você tem pertence a Deus. Mas Ele nos deu. E Deus só te colocou à frente de qualquer trabalho ou qualquer atividade, é porque você tem, mas porque Ele deu.
Então o texto fala agora que o anjo entra onde Maria está. Eu posso te falar uma coisa? Está aqui no versículo 28. Entrando o anjo aonde ela estava. No versículo de número 8, a visitação de Deus era certa dentro da casa de Maria. Tem dia que nós vamos até Deus, mas tem dia que Deus vai vir até a gente. Quando Ele tem um propósito, Ele vai em encontro. Ele entra e diz: salve a agraciada. O Senhor é contigo, está escrito. Bendita sois vós entre as mulheres. Você já pensou, irmão? Dentre uma cidade toda, Deus olha e fala: tem muitas virgens aí, mas eu quero Maria. Eu escolhi Maria e eu serei com ela. Ela é agraciada, ela é cheia de graça. Deus, Ele está falando sobre essa graça, irmão. Deus, Ele vai dar graça para pessoas aqui, irmão. Pessoas que louvam, pessoas que oram, que fazem a visita. Ele está dizendo: mulher, vai porque eu sou contigo. Não espere por A, não espere por B, porque Jesus, Ele vai usar tuas mãos para entrar nos lares. Não espere quem não quer compromisso com Deus. Ele está dizendo: é você, Maria, que eu vou usar para libertar. Senhor é contigo. Você acha que você precisa de uma tropa? O Senhor é contigo. Maria fica assustada. O texto diz no versículo 29 que ela fica tão assustada que ela nunca ouviu aquela saudação. Maria é judia, está acostumada a ouvir Shalom, Adonai. Então o salve agraciada é coisa que veio de Deus para ela. Ela estranha aquilo, só que o texto vai dizer que o anjo começa a explicar que Deus achou graça nela e agora vai gerar esse grande projeto. Ou seja, o filho que vai vir do ventre dela será grande entre todas as nações. Será chamado de filho do Altíssimo. Ou seja, o que Maria, como qualquer jovem, queria casar, queria constituir família, queria ter filhos, e tudo isso, irmão, ia impactar a família dela, e talvez possível até a vizinhança. Mas o que Deus ia dar para Maria, irmão, não ia só impactar a casa dela ou só a vizinhança, ia impactar o mundo, ia impactar todos aqueles que olhassem para a vida dela e que aquilo que ela carrega. Talvez você veio aqui hoje e está procurando coisas pequenas demais, e Deus, Ele está dizendo: o que eu vou entregar para a tua vida não vai impactar só o teu ministério. Deus, Ele tem promessa com você, e o que Ele vai te entregar vai impactar o bairro, vai impactar Diadema, vai impactar São Paulo, vai impactar, irmão. Deus tem negócio com o crente aqui, irmão, que Ele está dizendo: eu vou te enviar. Não se prenda às coisas pequenas, porque eu vou te enviar e colocar coisa grande. Ele vai fazer na vida de crente. Maria olha e fica: como será isso? Visto que eu não conheço o varão. Conhecer aqui é ato sexual. Ela está dizendo: eu sou virgem, eu só estou noiva, eu não casei ainda. Como que eu vou gerar? Só que o anjo explica que o que Maria vai receber não é da terra, que quem vai fazer não vai precisar do empurrãozinho do homem, não vai precisar de mostrar credencial, não vai precisar mostrar a carteirinha do cargo, porque quem vai fazer é Deus. Aí Deus, aqui no versículo de número 35, o anjo se revela e diz assim: olha, descerá sobre você o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo. É isso que vai fazer você gerar. Porque eu estou pregando para pessoas que já tentaram de diversas formas, e Deus está dizendo: no impossível da tua vida eu entro. O que é possível você faz, mas o que é impossível Deus vai fazer na tua vida. E não é o homem, ajuda do homem, ajuda da mulher. Ele está dizendo assim, ó: é o meu Espírito que vai descer, é o poder de Deus que vai descer sobre a tua vida, e o que você não consegue gerar, o Espírito de Deus vai gerar na tua vida. Não, tem coisas que a gente vai e não acontece. E tem pessoas que estão se perdendo e perdendo o equilíbrio emocional. Já foi falado aqui, o relacionamento que não deu certo, a empresa que faliu, o diagnóstico não foi bom do médico, e a gente fica na expectativa no médico, do homem. Irmão, é natural. Só que a palavra de Deus olhou para Maria, o anjo olhou para Maria e falou assim: Maria, você está preocupado que você não conhece varão? Tem pessoa que fica na expectativa do vereador ajudar. Tem pessoa que fica na expectativa do empresário ajudar. Irmão, essa obra é de Deus, você é de Deus. Quem sustenta ela é Deus. Ele está dizendo: vai descer o Espírito Santo. E quando descer o Espírito Santo, você será impactado, mudado, transformado e levantado por Deus. Versículo de número 37, muito conhecido. Só que antes disso, eu acho interessante no versículo 36, que além dele falar dos mistérios de Deus do céu, ele vai olhar e falar assim: você lembra da sua prima Isabel? Avançada de dias,
e estéril. Está no 6º mês da gestação. Maria aproximadamente tinha entre 12 e 15 anos. Então ela olha e fala, sou muito nova. Como que isso vai acontecer? Só que Isabel, que tinha o mesmo pensamento, falou, sou muito velha. Como que isso pode acontecer? Então as pessoas ficam pensando, já estou velho demais. Não, estou nova demais, não é a hora não. Deus não trabalha dentro da nossa linha do tempo, irmão. Você lembra de Noé? Foi chamado tão novinho, 500 anos. Você lembra de Abraão quando ele teve um filho? Então Deus, ele trabalha fora da lógica. É quando você pensa e fala assim, vai vir daqui, não vem. Vai acontecer assim, não acontece. Porque senão a glória de Deus não é manifesta. Então o que Deus está falando é simplesmente para olhar para pessoas que tinham uma dificuldade pior do que a sua, e Deus fez. Deus está falando, olha para Isabel. Olha o que eu fiz na vida de Isabel, não vou fazer na sua, Maria. Deus está falando, se ele fez na vida de Isabel, não vai fazer na sua. Porque tem pessoas que você está olhando e é referência, e está dizendo, talvez eu nunca chegue ali. Deus está dizendo, se eu fiz na vida de Isabel, que era avançada de dia, tá com a porta fechada, eu vou fazer na tua vida também, Maria. O texto diz que depois que Maria tem tudo isso, esse respaldo do céu, e ouve a mensagem do anjo, o texto vai dizer, glória a Deus, o texto vai dizer agora que ela recebe tudo aquilo que Deus deu para ela. E olha só, irmão, quando ela recebe, ela é obediente, ela se dispõe, porque tem pessoa que quer viver a promessa, mas não se dispõe. Tem que se dispor, irmão. Eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Não existe promessa fora da palavra. Não existe promessa que não esteja pautada na palavra. Por isso que eu estou dizendo para você, Maria escutou e falou, agora eu estou aqui para te servir, e cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Se foi Deus que falou, irmão, o profeta pode morrer, mas a profecia não morre. Isaías profetizou 700 anos antes, ele morreu, mas a palavra de Deus permaneceu. Porque passa céu, passa terra, mas a palavra de Deus não vai passar. Tem pessoa preocupada. Tem pessoa preocupada, e Deus está dizendo, eu não esqueci. É que enquanto não acontece o que você quer, Deus faz o que Ele quer na sua vida. Enquanto você não recebe o que você quer, Deus, Ele cuida daquilo que você necessita. Então continue caminhando no deserto de Deus, porque no deserto de Deus tem maná, no deserto de Deus tem coluna de fogo, no deserto de Deus tem refrigério em meio às lutas, no deserto de Deus tem a presença do Altíssimo. Já vou finalizar. O capítulo de número 2 agora, está para acontecer agora o nascimento. A promessa vai ser gerada, está sendo gerada. No capítulo de número 2, o imperador César Augusto dá um decreto. Qual que é o decreto? Todo mundo tem que ir para a sua cidade natal para se alistar, para registrar, porque ele quer fazer o controle de quantas pessoas estão ao seu poder. Então isso, na verdade, por trás disso, é o cumprimento de mais uma profecia de um profeta do Antigo Testamento. Lá em Miqueias, capítulo de número 5, verso de número 2, vai dizer assim, é de você, Belém Efrata, que vai nascer aquele que será Senhor por Israel. Sabe o que significa aqui, irmão? Belém é algo muito simples. É um lugar que ninguém quer ir. É um lugar que ninguém quer ficar. E Deus se revela e diz assim, olha, é de você que será gerado aquele que será Senhor por Israel. Você está entendendo, irmão? Deus, Ele escolhe pessoas simples, lugares simples, para gerar grandes promessas. E todo aquele que estiver com o coração aberto a receber a promessa de Deus, não importa onde você mora, não importa de onde você é, Ele está dizendo, eu vou cumprir aonde eu falei, eu vou falar do jeito que eu fiz, eu vou falar do jeito que eu falei. 200 e poucos anos antes, Ele já tinha profetizado e falou assim, é de você, Belém Efrata. Aí a gente diz assim, irmão, eu morei muitos anos aqui. Aí o nosso pensamento fala assim, será que Deus vai me exaltar aqui? Será que eu tenho que ir para algum lugar? Não, você vai para onde Deus mandou você ir.
antes de Jesus nascer, ele fez um reboliço na terra, fez o imperador mudar o decreto para fazer José e Maria ir voltar para Belém. Para quê? Para que a promessa fosse gerada onde Deus quisesse. Então não adianta você ficar relutando, porque a promessa vai ser gerada aonde Deus quer que seja gerado. Aconteça o que acontecer, ele mexe no governo, ele mexe no presidente, ele mexe aonde for, mas a promessa de Deus vai ser gerada na tua vida. Não se preocupe, irmão. Deus escolhe pessoas simples. Deus escolhe lugares simples para gerar promessas grandes. O texto diz no versículo de número 6, é interessante, porque começou a chegar agora a hora do nascimento de Jesus. Olha só, versículo 6. E aconteceu que estando ali, se cumprindo os dias em que ela havia de dar à luz. Chegou o dia. Só que antes disso, irmão, eu queria lembrar você que antes dessa promessa acontecer, teve um reboliço entre família. Teve um reboliço entre o casal. Mateus capítulo de número 1, lá vai Maria levar a notícia. Qual que é a notícia? Chega para José, José está tranquilo. Bom, amor, eu estou grávida. Assim, como assim está grávida? A gente só é noivo. Então você viu que a visão que Deus deu para Maria, a visitação, causou um reboliço dentro da casa de Maria. Só que como Deus não é Deus de bagunça, ele vai revelar para Maria e vai revelar para José também. Porque o mesmo que fala com Maria tem que falar com José. Não adianta a gente falar, Deus ele confirmou isso, mas confirmou para José também? Deus quer que faça assim, falou com José também? Porque reino dividido não prospera, eu sei disso. Então se não andar dois em comunhão, então não adianta, não vai dar certo. José, o texto diz que ele olha e ele deseja deixar Maria secretamente, porque o texto diz que ele é varão justo e não queria infamar Maria. E o que é infamar? É diferente de infamar. Infamar é expor a vergonha de alguém. Difamar é expor uma mentira publicamente de alguém. É alguém que pega uma mentira, leva ao público e coloca o seu caráter à prova. Só que José não é injusto, ele é justo. E quem é justo não infama e não difama ninguém. O que ele faz? Ele fala, vou sair de cena. Melhor do que prejudicar Maria, vou sair de cena. O texto diz que ele projetou isso. Ele projetou isso, mas Deus não estava no projeto. Ele queria deixar Maria, mas Deus não estava no projeto. Então Deus visita José com o anjo. A mesma mensagem vem, não temas receber Maria como a sua mulher, porque o que ela está sendo gerado, porque o que dela está sendo gerado, vai ser da parte de Deus. José agora ouve aquele sonho, o texto diz, irmão, que ele se desperta. Quando ele se desperta, ele faz tudo aquilo que Deus mandou. E por que Deus está falando isso? Porque tem pessoa que tem muitos sonhos, tem muitos projetos, sonha toda hora, sonha todo tempo, mas não se dispõe a fazer nada, não se dispõe a ir para cima. Então não adianta só sonhar se você não se aplicar, se você não ir fazer a vontade de Deus. Deus já te deu a direção, Deus já te deu a profecia, Deus já te deu a visão. Agora Deus está dizendo, te desperta e faz o que Deus tem falado para você fazer. Eu tenho falado isso na minha igreja, eu tenho falado isso e tenho ouvido isso em muitos lugares. Deus já falou assim, prega minha filha, evangeliza meu filho, faz a obra meu filho. Então entra aqui e sai aqui. Você quer ver se a palavra foi praticada? É quando ela vem para a vida da pessoa e ela passa a praticar a palavra. Senão é só um ouvinte. E Tiago falou assim na sua carta, não seja só ouvinte da palavra, mas praticante dela. Porque aquele que ouve e não pratica é semelhante a um varão que vai na frente do espelho, contempla a sua face de forma natural, se vira e não lembra do que foi visto. Raul, peraí, o que é isso? Irmão, o espelho que o varão vê é a palavra. O espelho mostra a gente de forma natural. Às vezes a gente pode esconder de pessoas, esconder do pastor, só que quando a gente vai para frente do espelho,
A gente está vendo a gente de forma natural, quem a gente é. Sabe por que tem muita gente que não gosta da palavra? Porque a palavra mostra você como você é de verdade, tanto por dentro como por fora. Então não adianta pregar para que as pessoas orem se você não ora. Não adianta pregar contra a mentira se você vive uma vida de mentira. O espelho da palavra está aqui para mostrar quem é o pregador, para mostrar quem é você também. Ele está dizendo: sou eu que vou te consertar. Isso aqui é muito interessante, está de acordo com o que a gente está fazendo aqui. Irmão, você abriu mão do prazer hoje. Irmão, é gostoso dormir? Demais. Comer então nem se fala, não é? Passear, ir para o shopping. Só que o texto termina no verso do capítulo 1 falando assim, ó: e José não conheceu Maria até que Jesus não fosse gerado. Ele não conheceu, já falei, conhecer ato sexual. Ele abriu mão do prazer para que a obra de Deus fosse feita. Ele abriu mão do prazer para que as coisas nascessem, para que o projeto de Deus nascesse. Posso te fazer uma pergunta? Faz quanto tempo que você não jejua? Faz quanto tempo que você não passa um período de oração? Faz quanto tempo que você não vem para as consagrações e dá um culto de verdade para Deus? Faz quanto tempo que você espera a oração acabar para depois ir para a igreja? Faz quanto tempo que a Bíblia só está aberta dentro da tua casa no Salmo 91, mas você não pega 1 hora, 2 horas para meditar na lei do Senhor? Isso é abrir mão do prazer para que a promessa de Deus seja gerada na tua vida. Deus, Ele está queimando a carne e vivificando o Espírito. Irmão, nós precisamos criar maturidade. Nós precisamos de parar com isso. O pregador vem, o profeta vem, revela o que é para ser revelado, prega o que é para ser pregado. Só que no outro dia a pessoa faz a mesma coisa. Está brincando com Deus. E o que é para ser 40 dias no deserto, se torna 40 anos. Ah não, a culpa é do pastor, saiu da igreja, a culpa é do pastor, é da missionária. Irmão, toda hora a culpa é nossa. Toda hora a culpa é da igreja. A Bíblia diz para nós se examinar, e não é só na Santa Ceia não. Aí lá na Santa Ceia diz assim: e quando você é julgado, é para você não ser condenado com o mundo. Tem pessoa que não gosta da palavra da verdade. Tem pessoa que acha: não, pastor, toma cuidado, não prega assim não, porque senão vai matar a alma. Eu duvido a palavra de Deus matar alguém. O que mata a pessoa é o pecado. O que mata a pessoa é a frieza espiritual. O que mata a pessoa é a discórdia, a divisão. Ele está dizendo: anda na verdade, vive a verdade, prega a verdade. Aconteceu, chegou o dia. Quem quer que a promessa aconteça hoje? Eu também, irmão. Só que olha o que aconteceu. E você que é mulher, você entende mais do que eu. E você entende melhor do que qualquer homem. E aconteceu que, estando ali, cumpriu os dias em que havia de dar à luz. Quem é mamãe aqui? Cadê as mamães? Irmão, eu sou pai, tenho um filhinho e nunca tinha visto isso de perto. Antes da minha esposa ter o Luiz Henrique, chegou a hora. Nós estávamos no sofá, daqui a pouco ela começou a sentir as contrações. Ela se torcia, o que está acontecendo, Carol? Aí passava um pouquinho de tempo, ela retraía de novo. Aí passava mais um pouquinho, ela retraía de novo. Só que eu percebi que quando ia chegando mais perto, o intervalo entre a dor e a contração começou a reduzir. Ou seja, o descanso é mais reduzido, porque está vindo. Então a dor é mais intensa, a dor é mais frequente. Então eu percebi, olhei e falei: está para nascer. A promessa que Deus falou com a gente está para nascer. E a Caroline, sem conseguir andar, andando já assim, nós corremos, porque era muita dor, era muito processo. E você sabe, quando você está gerando, existem alguns incômodos. É uma dorzinha ali, é uma dorzinha aqui, é um enjoo ali. É isso, é aquilo, é umas limitações em certas coisas. Você vê como que isso se associa à promessa de Deus? Toda pessoa que Deus está levantando funciona assim também, mano. É um incômodo ali, é uma dorzinha aqui, é uma perseguição ali,
é o enjoo ali, é passa mal aqui, e tudo isso porque você está gerando algo de Deus. Aí você não está entendendo o porquê de tanta dor. Aí em 2024, 2023, as pessoas olharam e falaram assim, ó, acabou para ela, acabou para ele. Mas chegamos no ano de hoje, irmão, você está mais firme do que nunca. E ele está dizendo, essa luta, esse processo, é porque a promessa está perto de chegar. Aguenta, mulher, aguenta, homem, porque você vai gerar um projeto de Deus. Tem pessoa que está perto de gerar. A dor está aí, ó, intensificando, é paulada toda hora, é pancada toda hora sem descanso. O Senhor está dizendo, já está vindo a promessa, já está vindo a promessa, Ele vai te levantar, Ele vai te usar, é você mesmo que tem passado por dores. Só tem um porém, a promessa aqui é Jesus. Jesus está sendo gerado. Se eu não me engano é lá em Gálatas, Paulo fala assim, ó, outra vez eu tenho que fazer que Cristo seja gerado em vocês. Versículo de número 7, o texto diz assim que Jesus ele foi, nasceu, e eles procuraram um lugar, pastor, para que Jesus viesse a ser recebido, ele nasceu, precisava de uma estalagem. Estalagem é um aposento, só que as portas se fecharam para Jesus. Você carrega Jesus. Você tem que ter experiência, maturidade, para saber que nem todo mundo vai receber Jesus. Não tem problema. Qual que é a minha responsabilidade? Ir e pregar o Evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê vai ser condenado. Então não importa quem não recebe. Deus só quer que eu e você se disponha a falar. Agora para com isso de ficar passando a mão na cabeça, irmão, das pessoas. Para de ficar pensando que Deus recebe a tudo, aceita tudo. Ele recebe a todos, mas não aceita tudo. Então não dá para concordar com os nossos filhos, com os nossos parentes, com as coisas erradas. Porque não adianta vir para a igreja fazer campanha para Deus libertar filho, se você aceita coisas erradas na tua casa. É em vão querer subir monte, descer na madrugada, se a festinha ainda está acontecendo lá, se a roupinha mau caráter está ainda no guarda-roupa da tua filha, do teu filho. Ele está dizendo, se é para ser santo, é para ser santo aqui lá na tua casa. A autoridade está na tua mão. Ah, Deus, liberta, liberta, liberta. Mas estou aqui, ó, vai lá para a balada tomar uma cervejinha. Ah, Deus, liberta, liberta, liberta. Estou aqui o dinheiro para você comprar um shortinho, uma sainha para você andar. Deus não se compactua com o pecado. Ou a gente prega a verdade e anda na verdade, ou a gente prega a verdade e vive uma vida de mentira. Seu filho está debaixo da tua autoridade. É você que manda lá na tua casa. Enquanto eu estiver aqui, vai viver do jeito que eu quero. Ah, mas eu trabalho, está debaixo do meu teto. Enquanto quiser viver na presença dos pais, vai ter que respeitar a autoridade dos pais. Já estou finalizando. Versículo de número 8. Os anjos encontram pastores. Esses pastores aqui, irmão, não são o pastor. Mas eu quero usar isso como uma referência. O pastor aqui é simplesmente alguém que está ali cuidando do rebanho. E é interessante o compromisso daqueles homens, porque eles estão até de madrugada guardando o rebanho. Estão cuidando do rebanho até de madrugada. E eu posso falar uma coisa, pastor aqui nessa época, ele não tinha muito mérito não. Era conhecido como marginais. Pelos judeus eram marginalizados. Eram pessoas que não tinham honra nenhuma diante da sociedade. Só que eles estavam ali cuidando do rebanho. E sabe o que é interessante? Deus não se revela ali para os grandes. Deus se revela para esses pastores. Você vê, irmão, como já foi falado aqui, a vida do pastor não é fácil. Sabe por quê? A Bíblia diz que aquele que ensina, dele será cobrado com mais rigor. Por isso que a recomendação é para obedecer os vossos. Acabou. Essas pessoas que vivem desigrejados, que não têm um ministério, que não têm uma orientação, Deus não está nesse negócio. Tem que obedecer o pastor. E o texto diz para orar pelos nossos pastores também. Você está pensando que terminando o culto,
A sua vida vai mudar, você vai ser um filho melhor, um marido melhor, uma esposa melhor. Só do pastor colocar a mão na sua cabeça, ungir sua cabeça com óleo, não dá para ficar transferido para o mundo espiritual aquilo que é responsabilidade sua. Pastor não vai morrer por você, porque o único pastor que morreu por mundo foi Jesus Cristo. E se esse sacrifício não te liberta, nenhum outro sacrifício poderá te libertar. Ah não, o pastor tem que morrer pela minha vida. O pastor tem esposa, o pastor tem família, e ele tem que morrer pela família dele. Cada um aqui tem sua responsabilidade. Cada um aqui tem a sua responsabilidade. Pare de colocar pesos nos ombros dos pastores e se levante como homem e mulher de Deus que tem responsabilidade. Tem que ficar toda hora indo na tua casa, tem que ficar toda hora orando por você, e quando não visita você, você fica cobrando da igreja. É hora de você se levantar e fazer a sua parte. Ah, o pastor não foi me visitar. E você visita quem? Você visita quem? É, irmão. Sabe quando Deus começou a me ensinar? Toda hora eu tava: missionária Creuza, não estou me sentindo muito bem, pode orar por mim por telefone? Missionária Creuza, tira uma palavra para mim. Pastora muito amorosa, toda hora. Só que teve um dia que Deus me surpreendeu. Ela jamais fala não para ninguém, irmão. Fala não para ninguém. Eu sempre falo: pastora, toma cuidado. Isso eu estou falando antigamente. Aí chega um dia que ela falou: meu filho, eu não vou orar não, eu tenho muita coisa para fazer. Eu, novo convertido, olhei e falei assim: ah, quer saber, eu acho que eu vou sair da igreja. Esses crentes não têm amor por ninguém. A pessoa passa a vida inteira orando por mim, agora quando ela não faz, aí já não presta mais. Não é assim? Não é assim, irmão? Você passa a vida inteira gastando a sua vida, gastando o seu tempo, a sua saúde. Aí quando você fala não, já não presta mais. Daquele dia em diante, irmão, foi que eu comecei a visitar as consagrações. Eu olhava, tinha umas senhorinhas ali, irmão. Na minha igreja o costume, nós oramos 1 hora. Então desde a consagração, qualquer culto. Aí eu olhava e falava: vou orar também. Só que era 1 hora. Com 10 minutos eu olhei e falei: essas irmãs não levantam não? Jesus, o joelho está doendo. E as irmãs lá, ó. E as irmãs lá. Então eu olhava, era uma eternidade. Porque eu não estava concentrado em Deus. Eu comecei a aprender. Daí depois eu comecei a pegar o ritmo. Quem orava 10 minutos estava orando meia hora. Quem orava meia hora começava a orar 1 hora. Ué. Ah não, não é por muito falar. Não é por muito falar. Irmão, é ordem de Cristo. É o dever de orar sempre e sem desfalecer. Oração para o crente é como escovar os dentes. Se não orar, as coisas vão feder. Oração para o crente é escovar o dente. Levantou, tem que orar. Foi dormir, tem que orar. No meio do dia: ah, eu sou muito ocupado. Reclama com Daniel. Você cuida de uma casa, você cuida do seu trabalho, da faculdade ou da escola, você está achando que é muito ocupado? O homem governava um império. Tomava conta de um império e orava 3 vezes ao dia. Você acha que Deus olha para as nossas desculpas e fala: ah, é verdade? Deus olha para Daniel e olha para mim e para você e fala: o que você está reclamando? Só por causa de uma louça, só por causa de uma casa, só por causa de um trabalho, só por causa da escola? Tu está dizendo que não tem tempo para Deus? Tu tem tempo para comer, tu tem tempo para tomar banho, tu tem tempo para assistir, tu tem tempo para conversar com teu vizinho e não tem tempo para tirar para Deus? O que acontece é que Deus já não é mais a nossa prioridade, porque nós tratamos Deus não é mais como a nossa prioridade, irmão. E Jesus, ele disse assim: aquele que ama mais o seu pai, a sua mãe, a sua família, ele não é digno de mim. O culto que era acontecendo lá em cima agora veio para baixo. Deus visitou os pastores. Terminei. Deus visitou os pastores. A mensagem do anjo vem: paz seja na terra. Olha só, irmão, e o culto desce. Os anjos começam a louvar. O sinal que ele diz assim, ó: o sinal que eu vou dar para vocês que é de verdade, o anjo estava falando, é que você vai encontrar o menino envolto em panos. Esse é o Filho de Deus. Enquanto eles viram o menino envolvido nos panos da terra, Deus envolvia aqueles pastores no manto do céu. Não é em vão, pastores. Não é em vão. O texto diz que aonde eles levavam Jesus, as pessoas se alegravam muito.
se alegravam muito. Os pastores voltaram glorificando a Deus. Vamos se colocar de pé, igreja, com a permissão do pastor? Posso te falar uma coisa, irmão? Como que a gente tem um encontro com Cristo e não tem o desejo de adorar Ele? Adoração é culto. Adoração é culto. Diferente de Raul, o que é louvor? Expressão de gratidão por meio de cânticos. O que é adoração? Culto. Por isso que Paulo diz lá na carta aos Romanos capítulo 12: rogo-vos, irmãos meus, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício, é culto, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Irmão, foi bom, mas não dá para melhorar? Dá para melhorar, claro que dá. Esses dias eu gostei da missionária que foi lá, porque tudo que eu falo, as pessoas acabam não dando crédito, porque é a palavra. Então, enquanto não tiver alguém dizendo, eis que te digo, as pessoas não acreditam. Eu não sou contra o eis que te digo, porque a minha igreja também opera os dons espirituais. Não pode faltar o eis que te digo. Só que o principal é o que está escrito. Então as pessoas não querem mais o que está escrito, só quer ouvir o que eis que te digo. Aí ela chegou e falou, Deus já me mostrou. As pessoas ficam em casa esperando o tempo da oração passar para depois ir para a igreja. E só vem atrás de revelação. Aí eu falei, Jesus, obrigado, Jesus. É assim, irmão, porque a oração mexe com a carne. E Deus, Ele está requerendo mais oração de você. Deus está querendo mais oração minha. Até quando que a gente vai ficar se militando? É tempo de orar em conjunto. Você quer a descida do Espírito? Faça como em Atos 2. Oravam unânimes. Então não é um chegando outra hora, outro chegando outro dia, outro chegando na hora da bênção apostólica. É junto, é unidos. Para que o Espírito de Deus venha sobre a igreja, nós devemos trabalhar em união e concordância. Posso dizer uma coisa e finalizo? Você faz parte do corpo. Tira esse braço, joga ele ali, ele vai morrer. Porque esse corpo vive sem esse braço, mas esse braço não vive sem esse corpo. Ah, eu vou parar. Para onde você vai? Vai morrer. Porque se você não tiver enxertado no corpo, e se o corpo não tiver enxertado no cabeça que é Cristo, que direção que eu tenho? Nenhuma. Vamos orar, irmãos? Quem vai orar? Vamos fazer uma breve oração, já entrego para o pastor. Vamos orar, irmão, vamos pedir a Deus para que Deus nos renove, nos dê graça. Não importa irmão, se Ele não fazer nada sobrenatural, não tem problema nenhum, mas nós vamos orar e pedir graça para Ele. Feche os seus olhos, comece dando glória a Deus. Senhor, o meu Deus e meu Pai, Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso. Irmão, não é eu que quero ouvir a tua voz, mas é o Senhor que quer ouvir. Espírito Santo de Deus, meu Senhor, eu oro junto com o teu povo, meu Deus, nessa manhã, e pedimos, meu Deus, a tua misericórdia. Nós não somos merecedores, mas o Senhor é gracioso, o Senhor é poderoso, meu Deus amado. Abençoe os jovens, abençoe o pastor, meu Deus amado. Eu não sei as dificuldades que me passam, meu Deus amado, mas que o Senhor possa tocar na sua estrutura óssea, que o Senhor possa tocar, meu Deus, do alto da cabeça à planta dos pés, dá força para esse homem, Senhor, dá graça para esse homem, Jesus. Oh Deus amado, toda limitação, meu Deus, seja quebrada, toda barreira seja quebrada. Levanta ele, anima ele, levanta ele, dá graça para ele, para a família dele, Jesus. Olha o teu povo, meu Deus, orando, olha o teu povo, meu Deus, pedindo, meu Senhor, aviva, meu Deus, essa igreja, levanta, meu Deus, essa igreja, tira da nossa vida tudo aquilo que não provém do Senhor. Que o Senhor venha, meu Deus, não só visitar a nossa vida, mas venha, meu Deus, fazer morada na vida dessa pessoa, em nome do Senhor Jesus.